Celso Amorim ontem disse temer um conflito muito grave no país vizinho. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, expressou um temor profundo em relação à situação na Venezuela, alertando para a possibilidade de um conflito muito grave, que poderia até mesmo evoluir para uma guerra civil. Em suas declarações, Amorim destacou que a crise requer não apenas condenações e sanções, mas um esforço de conciliação que envolva flexibilidade e diálogo de todas as partes envolvidas. Porém, mesmo diante da possibilidade de agravamento da tensão na Venezuela, Celso Amorim, assim como o governo brasileiro, se cala ao não criticar as práticas opressoras do regime chavista de Nicolás Maduro. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Celso Amorim, em entrevista à Globo News no dia 7 de agosto de 2024, criticou a postura dos Estados Unidos e da União Europeia, que mantiveram sanções severas contra o regime de Nicolás Maduro. Segundo ele, essas sanções contribuem para a escalada do conflito, em vez de buscar soluções diplomáticas eficazes. Porém, assim como o governo brasileiro, ele não criticou em nenhum momento as ações do regime de Nicolás Maduro. Ao acompanhar o processo eleitoral em julho de 2024, Celso Amorim pediu a divulgação das atas eleitorais, enfatizando a necessidade de transparência para restaurar a confiança e reduzir as tensões. Ele também deixou claro que a postura do Brasil deve ser de diálogo e entendimento, e não de endurecimento, para promover a pacificação. Porém, sua afirmação foi considerada contraditória, uma vez que ele próprio reconhece o clima de tensão e a possibilidade de guerra civil na Venezuela. A chegada de um navio militar russo a Caracas intensificou drasticamente a tensão na Venezuela, transformando o cenário político e militar do país. O governo de Nicolás Maduro, que já enfrentava crescente pressão internacional e interna devido às acusações de fraude eleitoral e repressão política, vê a presença do navio russo como um apoio estratégico crucial em meio a uma crise multifacetada. Este apoio militar externo não só fortalece a posição de Maduro no país, como também desafia diretamente a influência dos Estados Unidos e de seus aliados na região. A presença militar russa é um símbolo do estreitamento das relações entre Vladimir Putin e Nicolás Maduro, evidenciando o aumento da rivalidade geopolítica com os norte-americanos e complicando ainda mais a resolução da crise venezuelana. Un buque escuela de la flota rusa del mar Báltico atraca en el puerto venezolano de La Guaira. En la nave llegaron cadetes de academias militares de la Armada rusa con el objetivo de realizar ejercicios. A chegada do navio russo também pode ser vista como uma tentativa de Maduro de garantir um suporte militar significativo em caso de uma escalada do conflito, demonstrando sua resistência frente às pressões internacionais e reforçando a divisão no país. A tensão se agravou ainda mais com o reconhecimento oficial dos Estados Unidos de Edmundo González como o presidente eleito da Venezuela. Após uma análise minuciosa das atas eleitorais divulgadas pela oposição, Mark Wells, subsecretário de Estado dos Estados Unidos para Assuntos do Hemisfério Ocidental, confirmou que as evidências demonstram que González obteve pelo menos 66% dos votos, reforçando a legitimidade de sua vitória em contraste com a reeleição contestada de Nicolás Maduro. Este reconhecimento formal por parte de Washington não apenas legitima a oposição, mas também desafia diretamente o regime de Maduro e suas reivindicações de vitória. A decisão dos Estados Unidos, combinada com a presença militar russa, amplifica a complexidade do cenário político e a instabilidade na Venezuela, criando um ambiente onde a resolução pacífica parece cada vez mais distante. A situação demanda uma atenção internacional urgente e um esforço coordenado para evitar uma escalada que possa resultar em consequências ainda mais graves para a região, onde o povo venezuelano tem sido penalizado constantemente.
E assim segue o paradoxo contraditório do governo brasileiro. A resposta do Brasil à crise na Venezuela tem gerado perplexidade, especialmente diante das ações contraditórias que indicam uma falta de clareza e coerência na abordagem da situação. Apesar da grave crise humanitária e política desencadeada pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro, o governo brasileiro optou por não criticar abertamente as ações do regime venezuelano. No entanto, o ministro da Defesa, José Múcio, anunciou que o Brasil está preparando tropas e aviões militares para uma possível proteção à embaixada brasileira em Caracas. Uma medida que sugere uma preocupação com a segurança diplomática, mas não endereça diretamente as causas fundamentais do conflito. A preparação para proteger a embaixada parece ser uma resposta reativa à instabilidade crescente, sem um posicionamento claro em relação à violência e à repressão praticadas pelo governo de Maduro. Paralelamente, Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, expressou temores de uma possível guerra civil e um conflito extremamente grave na Venezuela, mas suas declarações não associam diretamente esses temores ao regime autoritário de Maduro. Essa abordagem, ao focar na possível escalada do conflito, sem uma crítica explícita ao governo venezuelano, reflete uma estratégia que pode ser vista como evasiva, mantendo uma postura diplomática enquanto enfrenta uma situação complexa e potencialmente explosiva. A falta de uma posição firme sobre o regime e a ênfase em medidas defensivas indicam uma tentativa de equilibrar a relação diplomática com a necessidade de proteger os interesses brasileiros. Mas também destacam uma incoerência que pode comprometer a eficácia da resposta brasileira à crise. Enquanto isso, a situação no terreno continua a se deteriorar. O povo venezuelano enfrenta uma opressão constante e uma falta de liberdade sob o regime de Maduro. E sua luta por um futuro melhor se intensifica com protestos diários contra a fraude eleitoral e as injustiças. A comunidade internacional deve se unir em apoio a essa luta e promover ações que ajudem a restaurar a democracia e a dignidade na Venezuela. O povo venezuelano segue na luta por um futuro livre de opressão e livre da fome, que tem atingido a grande massa da população. Por uma Venezuela livre e próspera, seguimos aqui acompanhando e orando por dias melhores para nossos irmãos venezuelanos. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!